Resumos da Bíblia. Mateus capítulo 14. Mateus 14, resumo detalhado. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus contém importantes eventos da vida de Jesus, destacando a morte de João Batista, a multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando sobre as águas. 1. A morte de João Batista. Mateus 14, 1, 12. Herodes Antipas, governante da Galileia, ouve falar de Jesus e acredita que ele é João Batista ressuscitado. João havia sido preso por denunciar o casamento ilícito de Herodes com Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Durante uma celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dança para ele, agradando-o. Como recompensa, ela, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista em um prato. Embora relutante, Herodes cumpre o pedido para não desonrar sua promessa diante dos convidados. João é decapitado e seus discípulos enterram o corpo, informando Jesus sobre sua morte. 2. A multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, 13, 21. Após receber a notícia da morte de João, Jesus se retira de barco para um lugar deserto, mas uma grande multidão o segue. Movido de compaixão, ele cura os enfermos. Ao entardecer, os discípulos sugerem que Jesus envie a multidão embora para que procurem alimento, mas Jesus ordena que eles alimentem as pessoas. Eles têm apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus agradece, parte os pães e os dá aos discípulos para distribuírem. Milagrosamente, todos os presentes, cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, são alimentados. E ainda sobram 12 cestos cheios. 3. Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, 33. Após o milagre, Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar enquanto ele despede a multidão e sobe ao monte para orar. Durante a noite, o barco é atingido por ventos fortes no meio do mar. Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Assustados, os discípulos pensam que é um fantasma, mas Jesus os tranquiliza. Pedro pede para ir até Jesus sobre as águas. Ele caminha, mas ao sentir o vento, duvida e começa a afundar. Jesus o salva, repreendendo sua pouca fé. Quando entram no barco, o vento cessa, e os discípulos o adoram, reconhecendo-o como o Filho de Deus. 4. Cura em Genezaré. Mateus 14, 34, 36. Ao chegarem à terra de Genezaré, os habitantes reconhecem Jesus e espalham a notícia. Muitos trazem enfermos para serem curados. Apenas tocando na borda de suas vestes, todos que o fazem são curados. Temas centrais. 1. Fé e dependência de Deus. A multiplicação dos pães e o episódio de Pedro mostram a importância de confiar no poder de Deus, mesmo diante do impossível. 2. O cuidado de Jesus. Ele se compadece das multidões, atende às suas necessidades físicas e espirituais e estende a mão para salvar Pedro. 3. O custo do compromisso com a verdade. A morte de João Batista ressalta os riscos de ser fiel à verdade. Este capítulo revela tanto o poder divino quanto a compaixão de Jesus, fortalecendo a fé de seus discípulos e demonstrando sua soberania sobre a natureza e a vida humana.